pandemia do novo coronavírus, os espanhóis não perdem o espírito que tanto os caracteriza. O governo de Pedro Sánchez já deliberou sobre as medidas de proteção social e económicas. Muitos transportes deixaram de estar a funcionar a 100% e nas estações que têm de continuar abertas fez-se a higienização dos espaços. A ministra da Transição Ecológica e do Desafio Demográfico afirmou que durante a quarentena não serão feitos cortes de eletricidade e todos os trabalhadores independentes podem ter adiamentos de 6 meses no pagamento de dívidas fiscais. Pega arriba, se lle acerca o enfermeiro específico que está facendo as mostras, en un momentiño, en cuestión de 10 segundos, lle toma a mostra, a continuación a mete no recipiente correspondiente, e esa mostra sigue un circuito ao laboratorio de microbiología que está precisamente neste mesmo centro. E a continuación lle dá unha folla de recomendacións para seguir no seu domicilio e o paciente se vai. Consume 1 minuto ou 2 como máximo. Também como forma de aumentar a prevenção da transmissão da Covid-19, várias cidades espanholas começaram a realizar testes às pessoas que se desloquem nas ruas. Os números de infectados em Espanha continuam a subir dia após dia, sendo que os médicos começaram a ter que definir medidas caso o cenário piore. Na situação de falta de camas e aparelhos de tratamentos, os médicos espanhóis terão de decidir quem entra nos cuidados intensivos através da esperança de sobrevivência. Aqueles que tenham uma expectativa de vida inferior a 2 anos terão de ficar de fora. E França também já está no 5º dia do estado de emergência sanitária. São já mais de 12.600 o número de infectados no país, que registra quase 450 mortes. O presidente disse mesmo que a crise só agora começou. França é o 7º país do mundo onde há mais casos confirmados de Covid-19. Só se pode sair de casa com justificação e quem desobedecer incorre numa multa que pode ir de 38 a 135 euros. O presidente francês criticou quem não respeita a quarentena e diz que a crise em França ainda está só a começar. Nous sommes au début de cette crise. Je rappelais aux Françaises et aux Français en début de semaine, nous avons pris des mesures exceptionnelles pour absorber cette première vague. C'est une course de vitesse engagée avec le virus. Desde terça-feira e pelo menos durante 15 dias que os franceses só podem sair à rua por motivos específicos, como comprar bens essenciais ou trabalhar. Entretanto, o ministro da Saúde francês já admitiu a extensão da quarentena e diz que o confinamento durará enquanto for necessário. Em França foi suspensa a cobrança de impostos de contas de água e de gás. As fronteiras estão encerradas. Pela primeira vez que foi construída que a Basílica do Sacré-Cœur fechou as portas ao público. As igrejas continuam abertas em todo o país, tomando em consideração que as medidas de confinamento proíbem entradas superiores a 20 pessoas em locais de culto. No Rio de Janeiro, praias, bares e restaurantes vão fechar, pelo menos durante os próximos 15 dias. Já Cabo Verde é o país mais recente onde se registrou o primeiro caso de uma pessoa infectada com o novo coronavírus. O novo coronavírus chegou a Cabo Verde. O inglês de 62 anos é o primeiro caso confirmado no país. O homem chegou à ilha da Boa Vista no dia 9 de março e ao fim de 7 dias iniciou um quadro respiratório com tosse e febre. O doente está estável e a receber todos os cuidados necessários para evitar novos contágios. Outros 5 casos suspeitos nas ilhas de Santiago, do Sal e de Santo Antão deram resultado negativo. Face ao risco da pandemia desde quinta-feira, por decisão do governo cabo-verdiano e pelo menos até dia 9 de abril estão proibidas as ligações aéreas oriundas de 26 países, incluindo Portugal e Brasil. Entretanto, no Brasil, mais precisamente no estado do Rio de Janeiro, praias, bares e restaurantes vão fechar a partir deste sábado e pelo período de 15 dias numa medida de prevenção da pandemia. Está ainda prevista a suspensão de ligações terrestres, marítimas e aéreas com qualquer outro estado brasileiro onde haja casos positivos. Também está proibida a circulação de transportes públicos entre a capital do Rio de Janeiro e a restante região metropolitana do estado.
A medida determina também a proibição de visitas aos principais pontos turísticos da cidade, como o Pão de Açúcar, o Concorvado, museus, entre outros. O governo brasileiro proibiu, entretanto, a entrada de cidadãos de 8 países da América do Sul, com os quais tem fronteiras. A Argentina está em quarentena total e obrigatória até 31 de março. O presidente anunciou um isolamento social preventivo e obrigatório em todo o país. O cumprimento da quarentena será a responsabilidade das forças de segurança argentinas, que vão controlar a circulação de pessoas e veículos. As exceções abrangem pequenos comércios de bairro, como mercearias e lojas de ferragens, além de atividades comerciais como supermercados e farmácias. A Coreia do Sul anunciou uma quarentena obrigatória para quem entrar no país vindo da Europa. A partir de domingo, quem chegar da Europa fará um teste para detectar a presença do novo coronavírus e, mesmo que o resultado seja negativo, será obrigado a ficar de quarentena durante 14 dias em casa. O governo sul-coreano já preparou instalações para receber aqueles que não tenham residência fixa no país. A Alemanha registrou nas últimas 24 horas um aumento de mais de 2.000 casos. São agora 16.162 os casos do novo coronavírus no país. É um aumento de 2.705 infectados em relação ao dia anterior. Os números chegam do Instituto Robert Koch, a entidade responsável pela prevenção e controlo de doenças. Dá conta também do número de vítimas mortais. Segundo os números oficiais, são agora 47 o número de mortos por Covid-19, com os Estados Federados da Renânia do Norte, a Westfália, a Baviera e Bade-Württemberg a serem os mais afetados. Nos Estados Unidos também há já mais de 14.000 infectados por Covid-19. O presidente Donald Trump afirmou que há um medicamento eficaz contra o novo coronavírus. O número de infectados nos Estados Unidos da América não para de aumentar à semelhança do que acontece no resto do mundo. As pessoas começam a ficar em casa e em isolamento e os hospitais já se preparam para um período negro. O presidente dos Estados Unidos disse que já existe uma substância, a cloroquina, usada no tratamento da malária que poderá ajudar no tratamento do novo coronavírus. No entanto, a autoridade federal que regula a indústria farmacêutica americana alerta que ainda seria necessário fazer testes a esta nova droga. O governador da Califórnia, um estado com quase 40 milhões de habitantes, já ordenou que as pessoas permaneçam em casa de modo a impedir a propagação do novo coronavírus. Na Califórnia, só os serviços essenciais vão continuar abertos, como supermercados e farmácias. Com as celebrações que estão suspensas no Santuário de Fátima e os espaços encerrados, o reitor usou as redes sociais para deixar uma mensagem de esperança aos peregrinos. Uma semana depois da suspensão das celebrações comunitárias e do encerramento dos espaços litúrgicos, expositivos e museológicos, o reitor do Santuário de Fátima usou as redes sociais para se dirigir aos peregrinos e deixar uma mensagem de esperança. Estamos a viver tempos inéditos, tempos especiais de provação. Estamos a experimentar situações que não conhecíamos, que alteram completamente o ritmo habitual das nossas vidas. E esta situação inédita também a nível de fé, uma situação que nos impede de nos reunirmos para celebrar a Eucaristia e os outros sacramentos, é para nós também um grande desafio. Um momento tão difícil quanto desafiador, por exemplo, na procura de momentos de oração e de vivência cristã e também de valorização da vida familiar. O Santuário de Fátima procura estar próximo de todos aqueles peregrinos que, não podendo vir aqui, se fazem presentes através da oração e acompanhando as nossas celebrações. Um acompanhamento que pode ser feito pela internet, da missa das 11 e das 19h15 e também da recitação do terço às 18h30 e às 21h30. No recinto de oração, apenas se mantêm abertas as capelas da Reconciliação e do Santíssimo Sacramento, ambas no piso inferior da Basílica da Trindade, para além da própria Capelinha das Aparições, que pela sua configuração é um espaço amplo e aberto.
Cerca de 20 falantes da língua mirandesa, a segunda língua oficial do país, gravaram uma mensagem em que apelam a que fique em casa. Os participantes estão em diferentes partes do país e até mesmo do mundo. O vídeo chama-se Queda em Casa, traduzido para português, Fica em Casa, está a ser partilhado na internet. Para sua casa, ronda aqui no estado que se esconda. A abertura do vídeo é feita pelo músico Paulo Meirinhos, da banda mirandesa de folk Galandum Galundaina, com um tema original. O vídeo conta com cerca de 20 falantes da segunda língua oficial portuguesa, que se juntaram virtualmente em quase 3 minutos. O vídeo foi depois colocado nas redes sociais e no YouTube. Estão em vários pontos do país e do mundo. Têm diversas profissões e cada um em sua casa gravaram mensagens de cerca de 10 segundos, onde apelam, em mirandês, a que a população faça como eles e fique em casa durante a pandemia da Covid-19. Nas redes sociais tem sido comentado e replicado também por outros falantes da língua mirandesa. Além do apelo para que cada um siga as recomendações das autoridades e se resguarde em casa, a ideia é ajudar as pessoas a passar por esta pandemia e chegar também aos que estão isolados, fora das terras de onde são naturais. Chamo-me Alfredo, sou um garrote de São Pedro da Silva e estou encerrado em casa. Até que não passe todo, nada me torna a ver nas orelhas, na rua. Os antigos orfeunistas de Coimbra seguiram o conselho de Mirandela, ficaram em casa, mas também a cantar. Fizeram atuações a partir de casa, gravações que foram realizadas na residência de cada um dos elementos do coro, dos antigos orfeunistas da cidade de Coimbra. Foi depois feita uma montagem. Vamos ouvir e no regresso, porque a seguir fazemos uma curta pausa, vamos continuar aqui a percorrer o país de norte a sul. O melhor é mesmo ficar em casa na companhia da CNTV. Vamos ouvir esta mensagem. This is